tudo bom? Anderson do canal Estilingue 4A. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje aí, eu queria mandar um abração a você que é inscrito no canal. Queria agradecer a todos que são inscritos, né, que têm comentado, você que ajuda a divulgar o meu trabalho, e também parabenizar os profissionais do estilingue aí, né, o pessoal que ajuda a divulgar o estilingue, tanto aqueles que fazem vídeo explicando sobre o estilingue, como os que fabricam o estilingue também, que de certa forma eles estão ajudando esse meio também. Então um abração para todos aí, meus parabéns. E queria mandar um abraço aqui para o Dirceu Santos, um amigão aí, sempre converso com ele. O Marcos Jimenez também. O Raimundo Pérez Belterra, um abração para ele aí. E entre outros, né, que também me acompanham, sempre deixam seus comentários ali. Eu gostaria de agradecer a todos, mas daí eu ia ficar muito tempo aqui, né. Então sempre que eu lembrar aí, eu vou agradecendo aos poucos, né. Então sempre, nunca deixando de me lembrar de vocês. Então o assunto de hoje aqui, eu vou fazer esse vídeo explicando dois assuntos, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas sempre, como eu sempre falo, né? Toda boa explicação requer o seu tempo também. A primeira delas é a esfera, né? Falar sobre a diferença de esfera, de tamanho de esfera, qual que é a mais indicada para qual distância. Então assim, ó, eu vou explicar como meus vídeos, né, vocês conhecem, meus vídeos são vídeos bem claros. Eu explico sempre da melhor forma, eu explico de uma forma técnica, mas da maneira mais fácil para a pessoa entender. Então, sobre a esfera, qual seria a esfera mais ideal? Se você vai tirar entre 8 e 10 metros, a diferença de uma esfera de 8 e 10 milímetros, que são as mais usadas, né, a de 6 milímetros, o pessoal não usa tanto. Mas uma esfera de 8 e 10 milímetros, uma distância entre 8 e 10 metros, ela não faz tanta diferença na parábola, que é a caída, né? O que é a parábola? A parábola é a curva da desaceleração de um projétil, ou seja, qualquer material que for lançado, ele vai ter uma parábola, que é a desaceleração e a sua caída. Então, para uma esfera de 8 e 10 milímetros, essa desaceleração, essa caída, ela vai ser muito pouco, numa distância entre 8 e 10 metros. Já uma distância acima de 15, 20 metros, você vai ter uma diferença. Aí você vai ter que fazer uma correção, né? Levantar um pouco a sua mira, nunca levantar o seu estilingue, sempre baixar o seu ponto de ancoragem para que a esfera cada vez mais suba mais, né? Então já expliquei isso aí no outro vídeo também, nunca corrigir aqui e nem aqui, sempre você faz essa correção aqui. Porque o mínimo que você baixar aqui, em 20 metros, você já vai estar conseguindo corrigir essa parábola, essa diferença. Então tá aí, né, sobre a esfera, uma esfera de 8 e 10 metros, 8 e 10 milímetros em 10 metros, ela não vai ter tanta diferença de parábola, a não ser que você atire uma distância maior. E também vou falar sobre a visada do alvo no seu estilingue. Eu vou pegar um estilingue meu aqui, ó. Então quando você for fazer o seu disparo, eu também já falei isso aí num outro vídeo, mas é sempre bom estar atualizando alguns assuntos aqui. Então eu tenho aqui uma latinha de refrigerante, é um alvo grande, né, para 10 metros, até 15 metros aí é um alvo grande, considerado um alvo grande. Já o fundo dela já é um alvo um pouco mais difícil, mas eu vou usar ela em pé como uma referência, como um exemplo. Então quando você for fazer a mira do seu estilingue, nunca faça o ponto de mira, no caso eu uso esse cantinho do meu estilingue aqui. Aqui está como se eu estivesse usando ele, a minha visada, né? Vocês estão vendo aí como se fosse o meu ponto de mira aqui, ó. Então no meu ponto de mira eu nunca coloco no meio da lata, nem em cima da lata. Eu sempre uso o pé de mira. O que é o pé de mira? Na carabina, para quem pratica, esse dizer significa usar a parte de baixo do alvo como a sua referência para a regulagem da mira. Então você vai zerar a luneta da sua carabina, mas você vai utilizar o pé do alvo como uma referência. E eu no estilingue eu utilizo essa referência também. Por quê? Porque com uma lata dessa, se você mirar no centro dela, você ainda está tendo uma boa visão dela. Mesmo que fosse uma distância grande, 10, 15, 20 metros, mas você tem uma boa visão desse alvo porque ele é grande. Agora eu vou pegar uma tampinha, eu vou achar uma tampinha aqui e já volto. Então aqui, ó, você tem uma tampinha, então a lata é um alvo grande, né? Você tem uma tampinha. Se você colocar o estilingue no meio dessa tampinha,
a uma distância, quanto maior a distância, ó, mais você vai estar encobrindo esse alvo aqui, ó. E quando você usa o pé dela, mesmo que você distancie o seu estilingue, você ainda vai estar tendo toda a visão do seu alvo. Então, eu sempre recomendo, pessoal, utilizar a parte de baixo do seu alvo como a sua referência para o ponto de mira. Nunca encobrir o alvo com a haste do estilingue. Então, algumas pessoas têm o costume, né, de fazer como se fosse o alvo da luneta, como se tivesse um X imaginário aqui no meio e coloca o alvo aqui, ó. Só que se você for analisar a correção que você for fazer da metade dessa tampa, você vai ter um espaço, né, uma visão muito pouco desse alvo para você estar fazendo essa correção. E quando você usa o pé dela como uma referência aqui, ó, então eu vou centrar esse aqui na parte de baixo, no centro da tampa aqui, e esse vai ser o meu ponto de mira, ó, a minha referência. Então tá aí, né? Eu sei uma dica, eu já tinha falado sobre isso aí num vídeo, já faz algum tempo já, mas como eu falei aí, sempre alguns assuntos são legais você tá sempre atualizando, que às vezes a pessoa não conseguiu achar esse vídeo, ou mesmo, né, não é do interesse dela de ver os vídeos antigos, então sempre está passando aqui, nunca vídeos repetitivos, né, que aí se tornam chatos também, mas sempre assuntos que você traga lá do passado, né, lá de trás, algum assunto legal, mas que você repasse ele de uma reformulado, né, de uma forma ainda mais clara, mais explicativa. Então tá aí, eu utilizo o pé do meu alvo como uma referência aqui, porque eu consigo ver todo o meu alvo, e mesmo que se a esfera desviar, eu ainda vou conseguir estar vendo a trajetória dela. E se eu colocar esse alvo aqui, ó, então essa parte do estilingue já vai estar encobrindo aqui, ó, a distância que essa esfera vai estar passando aqui, e vai estar atrapalhando aí para mim estar fazendo a minha correção. Então eu sempre utilizo dessa forma aqui, ó. E a questão da munição, né, voltando um pouquinho, falar sobre a munição, que eu comecei a falar no começo do vídeo, eu utilizo a esfera de 8 milímetros para distância acima de 20 metros. Porque mesmo que você utilize um estilingue muito potente, por exemplo, esse estilingue aqui é um estilingue com a configuração leve. Ele tem 1 centímetro aqui, ó, por meio centímetro aqui, ó. Então é uma configuração leve, ó, bem um estilingue bem levinho mesmo, fita 0,62, mas na puxada butterfly ele tem uma velocidade muito grande. Então, se eu utilizasse uma esfera de 10 milímetros, numa distância em 8, 10, até uns 15 metros, ela não vai fazer tanta diferença. Mas já numa distância grande, ela vai ter uma parábola considerável. E se eu utilizar um elástico, por exemplo, o 1632, que é um elástico que eu uso muito, ele é fininho, ele é leve, só que ele tem uma velocidade boa, mas ele não tem a mesma potência de uma fita. Então ele já vai ter uma parábola muito grande. Aí o seu ponto de ancoragem, né, como eu falei, você não vai levantar o seu estilingue, você vai corrigir aqui. Então essa ancoragem que eu fazia aqui, uma distância muito grande, talvez, dependendo da largura da haste do seu estilingue, também expliquei sobre isso aí, né, sobre a largura ali, como você medir e achar o seu ponto de ancoragem. Talvez se você já tem a sua ancoragem aqui, ó, aí você for fazer essa correção numa distância muito grande, você não vai acabar não tendo esse espaço aqui para você fazer a sua correção. Claro, isso se for um estilingue com uma haste muito grande, muito larga, né? Mas para um estilingue curto, né, uma distância aí de 6, 7 centímetros de haste, você simplesmente vai corrigir aqui, ó, e nunca levantando o seu estilingue ou jogando ele para os lados. Você vai corrigir aqui a altura e você vai corrigir aqui as laterais, né? Então tá aí, um videozinho bem bacana, eu acredito que tenha sido bem explicado. Acabei explicando mais, dando mais dicas, era para ser só 2, acabei passando mais dicas, né? Então tá aí, deixa o seu joinha no vídeo, se você não se inscreveu, se inscreve e até o próximo vídeo aí, valeu?